Sejam bem-vindos a mais um podcast, Porque eu faço o que eu faço. Então hoje, uma presença ilustre, importado direto de São Paulo, Joel Base. Então, Joel Base, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória, da tua carreira, um pouquinho da tua vida, e o André aí vai dando sequência. Então, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? O Alisson eu conheci hoje, o André eu já conheço há alguns anos, né, André? Desde 99, 2000. 26 anos, né? Para ser mais exato. Exatamente. E é uma grande honra, né, estar aqui. Não é por acaso que a gente acaba reencontrando as pessoas. Sempre a gente tem aqui um objetivo, né? Tem algo para acrescentar, algo para aprender. E muito feliz de estar aqui, viu, André? Muito legal, feliz João. mesmo. A gente até se emociona, né? Porque puxa, cara, que legal, meu. São 18 anos aí, 18 anos que a gente não se vê, né? Exatamente. Assim, pessoalmente, só. Perfeito. Eu quero dizer que é uma honra tu estar aqui nesse lugar, né? Nesse podcast que eu e o Alisson a gente está iniciando, né? Está em uma fase embrionária. E já trazer um profissional do teu calibre aqui, isso nos deixa muito honrado, cara. Quero que tu saiba que tu é uma pessoa que o Alisson já conhecia, sem conhecer pessoalmente, mas conhecia das nossas trajetórias, das nossas andanças profissionais. Então hoje a gente tem a honra de estar aqui com o Joel Base, que foi um dos líderes fundadores da planta de Gravataí, e vai estar dividindo conosco algumas histórias e alguns papos bem legais aqui. Muito bem-vindo, Joel. Obrigado. Joel, o nome do nosso podcast é Porque Eu Faço o que Faço, tá? Então, para iniciar esse nosso bate-papo, por que tu faz? Bom, vamos lá. É uma pergunta. É uma pergunta difícil, É uma né? pergunta de palavras simples, mas de complexidade de resposta, né? A gente, quando começa a ter noção da vida, assim, né? Que nem, por exemplo, vamos falar um pouquinho das questões das gerações, né? Eu acho que tudo tem ali uma explicação, um porquê, para a gente levar mais para a lógica, né? Então, eu sou da geração X, né? Que é uma geração que são os filhos do Baby Boomers. Então, são os filhos que nasceram no pós-guerra. Então, meu pai é de 1945, seu pai também... Completou 81 anos, 81 de 45. Então, nós somos filhos da geração Baby Boomers. Então, o pós-guerra, né? Os filhos da guerra. Então, a gente foi criado naquele sentido de você entrar numa empresa, né? E você se aposentar nela. Fazer uma carreira. Então, você começar lá desde o aprendiz, né? Que na época era o aprendiz do Senai, mas que no caso da empresa que eu comecei, já existia um cargo anterior, que era os engraxates. Sabia disso, André? Não, né? Não sabia, não. Na GM, a gente pode falar o nome, né? Vamos falar. Podemos. Na GM, na minha época que eu entrei, existia o pessoalzinho ali até 14 anos, que eles entravam como engraxates. Que era uma época que tinha muitos executivos, os executivos andavam de sapato, muito bem engraxado, né? Camisa, né? Gravata, e tinha esses meninos que ficavam de setor em setor engraxando o sapato dos executivos. E ganhavam para isso, era um trabalho, né? Após os 14 anos, eles não podiam ficar mais, tinha a opção de entrar no Senai, né? Então, esse pessoal entrava no Senai, só que já era registrado pela empresa. Então, já existia um vínculo ali. Era um contrato temporário de 2 a 3 anos, mas já tinha um vínculo. Então, uma grande parte do pessoal que entrou lá na década de 70 e principalmente 80, entrou como aprendiz do Senai. Então, a gente pode dar vários nomes aqui, mas não vai me vir a memória aqui. Eu não passei pelo engraxate, mas eu entrei como aprendiz. Era menor aprendiz o nome ainda, não era jovem aprendiz. Naquela época não era... Só aprendiz. Era aprendiz do Senai, ou de Senai. Sim, aprendiz, sim. Inclusive na carteira de trabalho viria o nome. Então a gente entra, já tem um registro. Então o meu primeiro registro na carteira foi o dia que eu fui para o Senai, só que eu já era empregado. Gente... Então, finalizei a parte no Senai, o curso do Senai, e aí você fazia o mesmo período
na empresa como estágio. Então, 1 ano no Senai, 1 ano na empresa. 1 ano e meio no Senai, 1 ano e meio na empresa. 2 anos no Senai, de 1 a 2 anos na empresa, para você fechar o contrato. Mas a grande maioria, quando fechava o contrato, já se transformava um contrato indeterminado. Efetivava. Efetivava. Então não havia mudança nenhuma, né? Só na função. Então eu comecei ali no Senai, né? Então meus 2 primeiros anos de profissão mesmo foram pelo Senai. Depois eu passei efetivo para a empresa. Então nós estamos falando aí de 1986, né? O meu primeiro registro na carteira. Então em 1998 eu passei efetivo dentro da empresa. E passei por várias funções que a gente chama de funções ocupacionais, né? Que é soldador, ponteador, Vários funileiro, CBO, exatamente, que hoje tem. Então, por várias funções, até que no início da década de 90, eu fui convidado, na época, pelo Talavera, né? Então, a minha principal referência hoje de liderança é o João Moreno Talavera, né? Que é uma pessoa, a gente é amigo até hoje, né? Então, ele que me adotou, né, como filho profissional, vamos dizer assim. Então, tudo que ele sabia, ele me passou. Então, uma grande referência que eu tenho hoje é João Moreno Talavera. Então, tudo que você me vê falando e agindo profissionalmente, você está vendo Talavera ali, né? Inclusive, teve uma situação na GM e o Talavera, né, ele veio ajudar a gente. O André lembra disso, né? E teve uma menina que na época falou: mas você fala igual o Joel, né? Aí eu até corrigi ela na época. Falei: não, sou eu que falo igual ele, porque ele é meu mentor, né? Não é ele não é o contrário, né? Então são coisas que guardam, né? Então eu trabalhei na GM de São Caetano do Sul junto com o Talavera de 86 até 99, né? Fui convidado a vir para Gravataí, na GM de Gravataí, para a gente iniciar as operações, né? Então, quando a gente chegou em Gravataí, a gente tinha só a parte civil pronta, então só a obra, alguns equipamentos que chegaram, né? Na época, a prensa Komatsu, o André deve lembrar disso, né? Sim. Algumas células da Iramatsu, que são portas. Então a gente chegou, ainda havia aquela escuridão dentro da planta. Aquele breu. Parecia que. E a gente se questionou naquela época, né? A gente veio num grupo de pessoas, eu não me lembro quantas, mas eu sei que no nosso setor devia ter 5 pessoas, né? E a gente questionou: o que nós vamos fazer aqui? Aí ficava todo mundo olhando para um lado: mas o carro vai passar aqui, vai passar ali. Aí a gente foi questionar Moisés Aguilera, a segunda referência de liderança que eu tive. Então, como a gente era jovem, a gente foi, né? Seu Moisés, precisava falar com o senhor. Aí ele: pois não, pode sentar aí, vamos conversar. Tá, o que vocês querem? Aí a gente começou, né? Não, mas queria ver o que a gente vai fazer, onde é que a gente começa. Aí naquele instante ele parou, né? Olhou para nós, pensou: não, peraí. Então vocês vão me dizer o seguinte: eu vou lá em São Caetano, dou 6 meses da minha vida para fazer um processo seletivo, para escolher vocês, trago para cá, para Gravataí, e ainda vou dizer o que vocês têm que fazer. Ó, eu não sei. E vocês que se virem, que quem sabe trabalhar é vocês. Tem que fazer rodar. Aí ele pegou layouts, né? A gente tinha muito layout, né? Você lembra, né? Sim. Vários layouts. Uma pilha de processo seletivo, né? Que na época era uma empresa, uma recrutadora que fazia. Eu nem sei se ainda tem, né? Essa mesma empresa, acho que não, né? Não, acredito que não. Aquela pilha de processos, né? Que a gente tinha que só entrevistar, porque já tinham passado pela primeira entrevista, os testes psicotécnicos, né? Seleção de currículo. Então já tinham passado. Aí a gente pegou aquele maço de processos seletivos, né? Porque naquela época era tudo papel ainda, né? E a gente começou a ver ali que
ninguém tinha experiência, quase ninguém tinha experiência na indústria, né? Algumas pessoas vinham de supermercado, algumas pessoas vinham de plantação de arroz. Exatamente. Alguns eram criadores de ovelhas. Poderia até dizer os nomes aqui que eu lembro o nome do pessoal, mas Alguns vendiam tênis no shopping. quem está ouvindo está sabendo de que eu estou falando, né? O pessoal tá acompanhando, viu, já? Então, quem está ouvindo o que eu estou falando aqui já está lembrando a plantação, quem plantava arroz, quem criava ovelha, quem trabalhava na agricultura. É porque é um projeto inovador para o Estado, né? Exatamente. Então não tinha essa cultura de indústria automotiva, né? Tinha peças no Estado em alguns lugares, contudo não uma montadora, né? Então, a mão de obra que se apresentava naquele período era o pessoal de supermercado, o pessoal mais do interior, ou o pessoal um pouco mais velho, né, no sentido de experiência, né, na cronologia, de empresas do polo próprio industrial de Gravataí, de empresas mais antigas, mas que já tinham uma experiência, mas não, contudo, não da indústria automobilística, né? Então, tinha essa triagem aí com esses currículos físicos ali, né? E foi muito interessante porque a cultura que eu já tive, por exemplo, quando eu vim para Gravataí, eu já tinha aí meus 14 anos de empresa, né? Então Com a tatuagem. já tinha uma bagagem grande. E como a gente veio, a empresa, a GM, General Motors Brasil, ela tem uma cultura de aprendizado, né? De contratar gente jovem, de contratar aprendizes, contratar estagiários. Então, ela dá oportunidade para os jovens, para as pessoas que estão começando. E isso já começou comigo lá atrás. Porque num dia eu estava soltando pangorda, né? Que fala, né? Pandorga. Pandorga? Aqui é Pandorga. Pandorga. Lá em São Paulo é pipa, né? Pipa. Então, num dia eu me via soltando Pandorga. Pandorga. No outro dia eu estava dentro da empresa. Então, o que eu sabia de empresa? Quase nada. Aquilo que meu pai falava, né? Meu pai sempre ele trabalhou na GM também. Então ele me falava e aquilo ia guardando. E no outro dia eu estava dentro da empresa. Então, em 14 anos eu saí de aprendiz e cheguei ao cargo de, na época, era coordenador de times de trabalho. Então a gente cuidava ali de 7 a 10 pessoas, né? Que hoje seria o facilitador, né? Exatamente, em Gravataí, facilitador de time. Então, ainda jovem, né? Porque quando eu assumi um grupo de pessoas lá na GM de São Caetano do Sul, eu devia ter ali por volta de 22 ou 23 anos, né? Um conhecimento técnico em montagem de carro já bem estabelecido, né? 10 anos ali praticamente você já... Então, quando você vem para cá, você tem uma experiência técnica muito grande, mas a sua liderança ainda precisa ser desenvolvida. Então a gente começa a lembrar aquilo que você aprendeu. Então quando eu vi aquele monte de currículos assim, que as pessoas não tinham experiência, eu vi ali para mim, eu estou em casa, né? É aqui que eu vou trabalhar. Eu não preciso ficar perguntando para a pessoa se ele fez Senai, se ele não, nós vamos ensinar tudo, né? E o gostoso de Gravataí, que quando a gente chegou aqui, que eu perguntei para o Moisés Aguilera, o que eu faço? Quando ele falou, não, problema de vocês, é vocês que vão fazer. Então, literalmente era isso. Não era só fazer o carro. Era selecionar as pessoas, era treinar as pessoas, era capacitar essas pessoas, né? Eram levar essas pessoas para algum lugar, seja outras plantas da empresa, seja para o Senai. Nós fomos no Senai de Gravataí, nós conversamos com a diretoria, né? Eles se colocaram à disposição naquela época. Então, a gente criou juntos cursos de soldador, de montagem de funileiro. Então foi assim, a melhor época da minha vida foi começar a planta de Gravataí. Pertenceu aos processos todos. Exatamente. E principalmente já ali começar a liderar pessoas, transformar pessoas, né? Tanto no lado profissional da pessoa, que é o técnico ali, né? Como assim, a própria parte pessoal mesmo da pessoa, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que se preocupou com o bastidor da vida da pessoa, que é o que mais importa, né? Apesar de vir de uma cultura, né, da geração X, que a geração X, ela tinha uma questão.
o trabalho era o que era mais importante na vida de um homem, né? Então não existia mais nada mais importante na vida de um homem que o trabalho. Então talvez isto choque um pouco quem vai estar ouvindo, as gerações, mas isso era o que existia. Então quando um homem ele perdia o trabalho, aquilo para ele era algo assim terrível. Então algumas não, mas muitas pessoas até se suicidavam, né, porque perdiam o trabalho. Agora, por que que isso acontecia? Porque o homem, na cabeça dele, ele fala assim, ó, se eu não tenho trabalho, eu não posso ter mais nada. Eu não posso cuidar da minha família, eu não posso ter um filho, eu não posso ter uma casa, né? Então, a geração X, ela tem isso. Ainda tem Uma isso. coisa sólida, né, Joel? Uma coisa Exatamente. mais de carreira, né? Agora tu falou referente à questão do trabalho no Japão, asiático, tem até um termo para isso, né? Eu acho que é kiroshi, se eu não me engano, que é essa questão do suicídio, né? Suicídio. Pela questão da tradição da carreira do profissional. Mas, Joel, eu queria que tu voltasse um pouquinho, tu falou do Talaveira, né? Eu queria que tu voltasse um pouquinho do início ali, como é que o Talaveira, enfim, como que tu chegou na liderança, né? E depois, num segundo momento, assim, para complementar a minha pergunta, eu queria que tu falasse como que chegou Gravataí. Como é que chegou em ti isso aí, Tá. por favor? Então, quando eu saí do Senai e fui para a empresa, eu fui apresentado para o time do Talaveira. O Talaveira era supervisor da área de acabamento. Então, a gente a preparação de carrocerias, que a gente chamava lá em São Caetano do Sul. E o Talaveira, uma pessoa bastante sensível com os talentos, ele viu em mim alguém que ele podia investir, né? Então, você lembra que eu te falei há um tempo, quando a gente chegou aqui, o Talaveira me ensinou que você tem que transformar o seu trabalho em algo fácil, né? Exatamente. Então, quando o seu trabalho está se tornando fácil, você vai ter tempo para desenvolver outros trabalhos, né? Hoje, o que que as pessoas falam, né? E que está correto, né? É uma interpretação. Se você não preparar alguém para o seu lugar, você vai ficar ali. Então, você tem que preparar pessoas para que você possa saltar, para que você possa ser promovido, Exato. para que você possa, né, desenvolver melhor outros trabalhos, que na realidade você vai. Quando que você transforma o seu trabalho fácil? Parece fácil dizer, né? Mas não é. Mas quando tu te cerca, né, de pessoas. Exatamente. É a formação de equipes. Eu acho que o grande ponto aí para você tornar o seu trabalho fácil está na formação de equipes. Então o Talaveira viu em mim ali uma pessoa, então todo desafio que ele me entregava, né, toda tarefa que ele me dava, eu cumpria com excelência. Então começou das tarefas técnicas. Então, me desenha isso, me calcula isso, né? Vai lá em tal área e busca tal coisa. Então eu fazia aquilo com excelência. Então, quando você faz uma coisa com excelência, você procura fazer excelência, você está tornando essa tarefa fácil para você. Você está tornando a tarefa fácil, está te sobrando tempo. O que que o líder vai fazer? Ele vai te dar mais tarefas. E ele vai colocar uma certa complexidade nas tarefas. E você vai dando retorno, vai entregando, e você vai. Então, no momento que surgiu o projeto Blue Macau, lembra disso, né? Projeto Arara Azul. Projeto Arara Azul. Então, esse assunto, ele correu nas outras plantas. A GM vai abrir uma planta. Então, todo mundo já ficou curioso para saber onde era. Então, tinha alguns outros endereços. Mas quando chegou para nós, já chegou Gravataí, Rio Grande do Sul. Então, lá no ano de 1998, a gente já ficou sabendo. E a gente não sabia como isso ia. Como é que, quem ia, quem não ia, se é que ia, como é que... Mas, enfim, em dado momento, esse assunto começou a amadurecer dentro da empresa. Não, já compraram terreno. Vai dar bom. Já construíram, já tá... Aí naquele ano de 99, se não me engano, teve muita chuva no Rio Grande do Sul. Ou 98 ou 99.
Foi um período de grande chuva aqui na região de Gravataí e as obras atrasaram muito. Então aquela, digamos assim, expectativa, ela também se atrasou. Mas em dado momento, o Talaveira chegou para mim e falou assim, ó, vai vir um gerente aí e ele quer fazer uma entrevista com você, né? Porque existe a possibilidade de vocês serem transferidos para Gravataí. Era tudo que a gente queria. Era tudo que... Então aquilo já, a expectativa que Já era tava assim, lá em cima. já subiu. Aí o Moisés chegou, eu pensei, não, ele vai colocar eu numa sala, vai fazer um monte de perguntas. Aí o Moisés chegou, se apresentou, né? E falou assim, a gente pode dar uma volta na área? Eu falei, posso, né? Eu queria que você me apresentasse a área, toda a área de funilaria, acabamento. Eu falei, não entendi muito bem, mas eu falei assim, ó, Moisés aqui mesmo, gerente, vai ser gerente em Gravataí da funilaria, ele sabe tudo de funilaria. E o Moisés era da onde, João? Ele era da ferramentaria. Lá de São Caetano. São Caetano. Ele era engenheiro, né? E da área de ferramentaria, de desenvolvimento de ferramentas, né? Estamparia, que eram as ferramentas de 5 toneladas, 10 toneladas, até 30 toneladas. O forte dele era a estamparia, mais especificamente nas ferramentas. Aí ele me convidou, vamos dar uma volta. E como eu conhecia muito a área de funilaria, então todo o processo, né, o layout, então eu sabia onde começava, onde terminava a carroceria. Eu apresentei com excelência para o Moisés Aguilera. Então, aqui começa o carro, aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso, aqui a gente grava o VIN, dá acabamento, monta as portas, enfim. Todo o processo da carroceria eu apresentei para ele, com excelência. Então, quando ele foi se despedir para mim, né, falou, obrigado, Joel, né? Não teve entrevista, né? Teve só um tour. Um tour. Um tour. E aí, na verdade, já estava acontecendo a tua entrevista, né? Foi entrevista, né? Foi Mas ali. mal sabia. Aí ele falou assim, ó, eu já tenho uma decisão, mas eu preciso fazer algumas entrevistas porque elas estão marcadas. Mas assim, nos próximos dias a gente já tem um resultado, aí eu peço para te informar, né? E eu não sabia que aquilo ali já era uma aprovação. E a minha expectativa ficou alta, né? Isso ocorreu tipo em janeiro ou fevereiro de 99. Né? Quando faltavam uma semana para a data da viagem para cá, aí avisaram a gente, os que iriam. E eu era um dos contemplados. Lógico, a gente ficou feliz da vida. Né? Aquilo para nós era assim, um negócio assim do outro mundo. É algo que... E nesse período, João, da efetivação para Gravataí, quanto tempo tu já estava no cargo de líder? Foi em 99, eu já tinha aí pelo menos uns 5 anos de facilitador. Já estava experimentado. Já estava experimentado. Já tinha, assim, aprendido muito com o Talaveira. Porque como eu estava muito próximo do Talaveira, tudo que o Talaveira fazia, em termos de gestão de pessoas, eu acompanhava. Então, ele trabalhava dentro de uma sala, né? Que era uma salinha de apoio. Tinha mesa, um computador. E eu ficava junto ali, auxiliando, né? E ia na área, voltava, fazia um determinado, só que eu estava ouvindo tudo que ele fazia. Então, quando ele ia fazer uma entrevista com uma pessoa, eu estava ali do lado ouvindo. Quando ele ia chamar a atenção de alguém, eu estava ali do lado ouvindo. Quando ele ia promover alguém, eu estava ali do lado ouvindo. Quando ele ia dar um aumento, um mérito para alguém, eu estava ali ouvindo. Quando demitir? Quando ia demitir, eu estava ali ouvindo. Esse aí eu peguei por causa da referência Então, do André. Quando eu cheguei em Gravataí, eu não tinha a experiência minha naquilo. Mas eu já tava ligado. Tava. Então, eu falei, não, funcionava lá, eu vou implementar aqui. Então, tudo que aconteceu aqui, nada foi por acaso, né? Então, eu lembro que o André deu entrevista aqui e falou que tomou uma canseira, não sei como é que faz esse termo no gaúcho. No dia da entrevista, ocorreu um episódio que eu acabei ficando até tarde esperando, trocou plantão do guarda lá e tal. E eu acabei sendo chamado para entrevista com o Joel, né? Tinha um outro líder lá também, mas eu acabei caindo com o Joel. E aí é que eu falo a questão da sensibilidade do líder, né? Porque ele poderia simplesmente dizer, não, volta amanhã, ou semana que vem, enfim.
e não, passa aqui. E como eu relatei, já era horário do almoço, e ele estava indo para o almoço e me ofertou um almoço. Tu veja bem, Alisson, a gente fala em liderança e está nos detalhes a liderança. Tu imagina a questão de um jovem com fome, imagina aquele universo ali, daquele lugar gigantesco e tal, e o teu futuro líder, não, vamos almoçar comigo e tal, tu vai gostar. Então, tu já passa a se sentir amparado, abraçado pelo aquele lugar, e aí tipo assim, ó, pô, o que esse cara fez, eu quero fazer com alguém. Tu começa a fazer parte daquilo já na chegada, tipo, pô, é bom tá aqui, é legal tá aqui. Então, nesse primeiro contato com o Joel, né, foi justamente assim. Então, a partir dali, foi essa questão de aprendizado, porque eu tinha nele como um líder que eu queria copiar ele, né, em todos os sentidos, né. Então você vê como funcionam as coisas, né? Pegando esse detalhe aqui, não foi uma vez só que eu fui, especificamente desta maneira, foi a única, né? Então, mas um privilegiado, então. Aconteceu outras, né? Então, por exemplo, teve um profissional que trabalhou com nós, né? O Alexandre. Schmidt? O Alexandre não, o outro. Era de... Não sei se ele era de uma cidade. Ele trabalhou na estamparia. Não me vem a memória. Mas é o Alexandre. Hoje ele não trabalha mais na gente. Mas o detalhe foi ali que eu peguei aquele currículo dele e na época já tinha a marcação da entrevista e ele não compareceu no dia da entrevista. E eu lendo o currículo, eu não lembro os detalhes agora, mas me chamou a atenção do currículo. E como havia os números, eu falei, vou ligar para ele. Não tinha obrigação nenhuma. Aí eu peguei o telefone e alguém atendeu. Aí eu falei, você conhece o Alexandre? Não, eu conheço, é meu vizinho aqui da frente. Porque naquela época o telefone era difícil. Sim. Né? Já tinha o celular. 89 já tinha celular. Sim. Mas não era todo mundo que tinha essa condição. Aí eu liguei para a vizinha da frente. Não, mas eu posso chamar ele aqui. Aí eu falei, legal, né? Ela vai sair da casa dela, vai lá chamar ele. Aí chamou ele e ele atendeu. Alexandre, pois não. Aí, naquela época, eu lembro que eu brinquei com ele. Eu falei, o emprego bate a sua porta. Porque muita gente fala que... E nesse caso, bateu, né? Bateu. Olha só, tu levantou um gancho importante agora pro Alisson. O André foi buscar em casa. Aí, tá vendo? Ele criou alguém para trabalhar na empresa e um sobrinho dele tem um cara lá na ruazinha tal, tu sobe lá que ele quer trabalhar. O Alisson daí... Aí, tá vendo? Emprego bate até hoje eu lembro. Aí eu brinquei com ele, falei, mas você consegue vir? Aí não lembro se foi no mesmo dia, se foi outro dia. Eu sei que quando ele veio, eu já nem queria nem entrevistar ele, está contratado, porque, né, a pessoa saiu, veio, então, e houve uma iniciativa. Pode ser que ele tenha pisado na bola, de não ter comparecido na primeira, mas na segunda ele veio. E assim teve outros casos, né? Gilmar Blas Bilhalva Júnior, direto da praia. Pensou? Então, assim, é muito interessante essas coisas. Agora, o que isso quer dizer para nós, né? Você vê, a liderança ela é um processo, né? A pessoa pode nascer, né, com características de líder. Então, isso, né, você vê... Na própria infância, você já viu uma criança com características de liderança, na juventude. Mas ela é um processo. Então, existe um aprendizado aí. Então, grandes líderes hoje, eles não podem dizer que não aprenderam com ninguém. Em algum momento, ele ouviu, ele participou, ele foi mentorado, né? E eu tive a honra, a satisfação de ser mentorado pelo João Moreno Talavera. Então, aprendi muito com ele e ali eu multipliquei o que eu aprendi com ele. Se a gente pegar todas as teorias hoje de liderança, elas estão inclusas ali. Porque depois eu fui estudar, depois eu fui fazer administração, depois eu fui entender liderança, e aí eu via o que eu fazia estava dentro das teorias. Exatamente, fazia de forma empírica. Exatamente. E depois a gente aprofundou. Aprofundou. Então, muitas coisas que a gente aprende ali, né? Que nem foca no ser humano,
que o resultado é consequência. Pô, que é uma coisa óbvia e que as pessoas não fazem. E os líderes não fazem. Dá um suporte que... Foca ali no ser humano, né, na pessoa, no profissional, que o resultado ele é uma consequência do seu trabalho como líder. Agora, quando você tem um foco no resultado, mas se esquece da pessoa, ou você não dá o devido valor ali para a pessoa, o seu resultado não vai ser. Pegando o gancho, João, que tu está falando, veja bem. A questão da liderança, né? Tu pegar e te dedicar. Tu tem teus afazeres, enfim, tu tem a tua agenda, mas eu percebo que o debruçar, o gastar energia com as pessoas, parece que hoje é um fardo. Eu tenho essa percepção que muitos dos líderes hoje eles seguem tantos processos a ponto de se tornar até engessado, enfim, mecânicos, e as pessoas acabam num segundo plano, tipo, eu posso trocar essas pessoas. Como é que tu enxerga isso hoje? Se tu enfrentou isso agora recentemente? Porque eu vejo que é uma coisa muito dos tempos atuais, assim, Sim. que o líder ele acaba muito padronizado. Humano. Não sei como é que enxerga isso. Não. O que é o focar no ser humano, né? Existem algumas coisas bem básicas do como você põe o foco no ser humano. E a gente pode entrar um pouquinho na psicologia aplicada. Psicologia aplicada ao trabalho, né? Então, por exemplo, toda pessoa, ela tem uma autoestima. Toda pessoa, ela se gosta. Então, o André gosta do André, o Alisson gosta do Alisson, e o Joel gosta do Joel, né? E eu não quero ser o André. Eu posso até querer algo que o André tenha, mas eu não quero ser ele. Eu posso querer ter algo que o Alisson tem, né? Alguma característica profissional, alguma capacidade, alguma competência, mas eu não quero ser você. Ainda que você tenha idade para ser meu filho, eu não quero ser você. Eu quero continuar sendo o Joel. Eu quero ter a sua idade, mas eu quero ter. Essa não vai dar mais, cara. Todas as pessoas, ela se gosta. Né? Partindo disso, eu não posso, em nenhum momento, né, prejudicar a autoestima da pessoa. Então, eu não posso falar mal, eu não posso falar alto, né? Quando corrigir, eu tenho que saber usar as palavras, né? Enfim, para não que essa pessoa não se torne, naquele momento, ela é minha amiga, pode se tornar minha inimiga por uma palavra que eu falar. Então, eu acho que o primeiro passo da liderança é esse. É você olhar a pessoa e entender que ela se gosta. Ela existe uma autoestima. A autoestima, basicamente, ela tem 3 momentos na sua vida. Ou você está feliz, ou você está triste, bravo, nervoso, ou você está neutro. Existe ali as variações, ok. Mas basicamente é isso. Ou eu estou feliz, ou eu estou bravo, ou eu estou neutro. Então, quando você vai elogiar uma pessoa, a autoestima dela sobe. Se você vai chamar a atenção dela, dependendo das palavras que você usa, você joga a autoestima dela para baixo. Porém, existem momentos que você tem que corrigir a pessoa. E aí entra o paradoxo. Como fazer? Lembre-se, a pessoa pode ficar neutra. Então, a pessoa neutra, ela não está triste, ela não está nervosa. Ela está recebendo aquilo que você está falando. Então, quando você for corrigir, você entra numa outra questão de psicologia também, que é a empatia. Sim. A empatia é se colocar no lugar do outro. Aí você pensa, bom, eu preciso corrigir a pessoa. O que eu falo? É simples. Você se coloca no lugar da pessoa, imagina que você fez o problema e imagina assim, bom, se eu quisesse ser corrigido, como eu gostaria de ser corrigido? Eu preciso saber disso, mas como?
Então você começa a trabalhar nisso. Tá? E a terceira questão também, existem muitas, né, André? Sim, existem várias, mas essa aí é muito importante. Essas três, elas são, assim, a base da base. Né? Existe uma que chama afetividade. Enquanto a empatia, você se coloca psicologicamente no lugar da pessoa, na afetividade você se coloca no mesmo nível. Então, se a pessoa é uma criança, você ajoelha para conversar, muda a linguagem para conversar com a criança. Perfeito. Como é que você conversa com seu filho de 9 anos? Inclusive mudaram o tom de voz, Entendeu? os trejeitos, né? Então, você sendo afetivo, e a afetividade não vem no momento de você corrigir alguém. Vem no momento do dia a dia. Então, olha só como que é as coisas. O André estava desde das 9 me esperando para a entrevista. Ao meio-dia... Tô rachado de fome. Começa por aí. Aí eu venho na minha cabeça, eu tenho que fazer a entrevista com esse cara aí. Esse cara pode até me xingar, mas... Não, vou mexer, né, com ele. Ó, vamos almoçar comigo. Ali eu quebrei qualquer coisa que... Isso é afetividade. Não é empatia, não é autoestima, é afetividade. É me colocar no mesmo nível que você. Ou trazer você para o mesmo nível que eu estou. E a atividade, ela tanto pode ser para você abaixar o nível, e abaixar no bom sentido, tá? Não é menosprezar, mas é... Sim, entendi. E elevar, né? Então, quando você vai conversar com um diretor de uma empresa, você não precisa chegar lá meio com a cara baixa, né? Com medo. Não, você eleva o seu porte, né? Poderia falar com o senhor? Então, você está entrando no mesmo nível dele. Porque se você chegar lá para conversar com ele com um nível abaixo, Passa confiança. ele vai olhar para você e falar, agora não, agora não tenho tempo. Agora, quando você sobe o nível, e é afetividade isso, ele pode estar até no celular, ele vai te atender. A não ser que seja algo muito importante do lado de lá. Aí ele pede para esperar. Então, basicamente, nós temos aí a autoestima, a empatia e a afetividade. Afetividade. E por que isso é tão difícil, Joel? Ó, primeiro porque as pessoas hoje, elas desejam ser líder, né? Elas querem ser, porém elas não têm, não sabem o que é ser Quero o cargo, então. o cara. E quando a gente fala em ser humano, as pessoas elas querem que aí entra na pirâmide de Maslow, psicologia de novo. Abraham Maslow. Tá? Maslow é muito importante. É uma teoria que... Então, o último degrau da teoria de Maslow é a Realização. autorrealização. Bem-estar. As pessoas, elas querem chegar lá na autorrealização sem pisar no primeiro degrau. Então, as pessoas, elas já querem dar aquele pulo alto na autorrealização. E não é assim que as coisas funcionam. Que a própria teoria fala para que tu possa ascender, a etapa anterior tem que estar sólida, né? Exatamente. A gente teve, né, um diretor de RH, em Gravataí, inclusive, que foi o primeiro. Eu estou tentando lembrar o nome dele, mas uma hora eu vou conseguir aqui. Foi antes, não vou lembrar, mas eu vou lembrar depois. Ele falava assim, ó, você só estará apto a ocupar um cargo superior, né? Então você só está apto àquele cargo quando você souber tudo daquele cargo. Quando você é promovido àquele cargo, você não sabe daquele cargo. Não é porque você foi promovido àquele cargo que você sabe sobre ele. Mas quando você é promovido, você começa uma nova etapa. Nova etapa. De busca pelo conhecimento. Aprendizado. E aí, porque se você chegar num cargo e você já está apto para ele, não faz sentido você estar naquele cargo. Você já vai estar em outro. Sim. Fica onde está, então. Porque aí você vai começar outro. Então, o que as pessoas imaginam é que, bom, hoje eu vou ser líder, hoje eu vou ser supervisor, hoje eu vou ser gerente, e eu vou chegar lá e... Porque existe um glamour, né, João? Existe. Na palavra liderança, né? Tu sabe que
a rede social mais famosa, né, que trata do mundo corporativo, eu leio e às vezes eu fico tentando compreender que eu vejo que muitas pessoas que falam sobre liderança, elas nunca trabalharam com isso. E aí falam só o lado glamuroso da liderança, né? Ou então, ao contrário, tudo é culpa do líder. Então, é uma coisa que não é fácil a liderança. É uma coisa que nem tu falou no início da tua fala. Uma construção. E isso está cada vez mais difícil, né? Tu poder, inclusive, fazer parte da cultura para ti também ir te transformando, né? Às vezes tu não consegue implementar as tuas ideias e tu também não consegue encerrar um ciclo e acaba indo para uma nova etapa como líder, né? Sem estar devidamente preparado. Exato. Porque assim, como ele é um processo, e aí o processo a gente pode até colocar assim como exemplo, como que você fabrica, por exemplo, o azeite. Né? O azeite, ele é o resultado, né? E é um produto nobre. O azeite de oliva, ele é um produto nobre. Né? Então, mas para chegar nesse produto azeite nobre, olha o processo que tem a azeitona. Ela passa por prensa, para sair lá. Então a gente também tem que ser prensado. E o plantio, uma série de coisas anteriores a esses processos. Né? Ó, pra você ver. Então é muita coisa. Agora, assim, quando eles falam a culpa é do líder, não exatamente da pessoa líder, mas existe algo que chama liderança, né? E aí sim a gente pode culpar. Os problemas de uma empresa estão na liderança. Né? Seja na liderança que não foi capacitada, seja na liderança que está ali por glamour, né? Porque ele se sentiu, né, líder e acha que tem que estar ali. E aí, assim, as pessoas que não têm capacitação para... E quando eu digo capacitação, não é a pessoa pronta, é a pessoa apta a aprender. Que é diferente da capacidade técnica, inclusive. Apta tecnicamente, contudo... Não está apto para aquela missão. Exatamente. Então, a pessoa que está ali, a liderança, ela é responsável por muitas coisas, né? Se não dizer todas as coisas que acontecem no ambiente, que pode ser profissional, que pode ser a sua casa, que pode ser um ambiente religioso, que pode ser um ambiente, enfim, onde se tem relacionamento, tem que haver uma liderança. E a liderança, ela sim trabalha com técnicas. Existem técnicas para você melhorar a sua liderança. Mas eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pôr, que ela tem que entender que vai entrar no processo. E não é um processo fácil. Longo, né, João? É longo. É longo e não só longo, mas assim, você tem que abrir mão de muitas coisas que às vezes você quer para você mesmo. Então, por exemplo, existem líderes hoje que, quando se deparam com um talento, eles preferem eliminar o talento do que pegar aquele talento e desenvolver para ficar no seu lugar. Seria por medo? Por medo de perder. Com certeza. Porque ninguém, no mundo corporativo, ninguém é líder. A pessoa está líder. Tá? Líder você é dentro de um ambiente, por exemplo, da sua família. Você tem liderança, você tem... são princípios que você é líder da sua família. Mas, por exemplo, numa empresa, você sabe que a qualquer momento você pode deixar de estar líder daquela empresa. E aí gera o medo, né, de não querer desenvolver pessoas. Agora, você imagina, André, se aquele grupo que trabalhou no início da planta aqui não tivesse uma liderança desenvolvida. Porque nós desenvolvemos muita gente. Sim. Muitos hoje, que começaram lá atrás com nós em 99, são os líderes hoje. Líderes lá, líderes fora,
criando novos líderes. Exatamente. Hoje mesmo o pessoal, sabendo que tu estaria conosco, mandou abraços, né, para ti, e muitos desenvolveram cargos de liderança e são grandes referências aqui na região, né, com grandes trabalhos, grandes projetos, baseado nessa escola de liderança que surgiu lá atrás, contigo, com o Talavera, com ênfase nas pessoas, né? Exatamente. Porque não é dizer assim, que o Joel era o... Não. É que eu tive uma boa escola. Eu tinha o básico, né? Então, eu tinha algumas características naturais de liderança. E quando o Talavera viu aquele talento em mim, ele procurou me desenvolver. Quando eu vim para a GM e vi alguns talentos, eu também fui desenvolver esses talentos. Então, a gente pode pegar aqui uma série de pessoas, né, que a gente desenvolveu, né? E essas pessoas estão desenvolvendo outras pessoas. E isso é legal, né? Esse ciclo, né, Joel? Que é um ciclo duradouro, né? Sim. Isso, formar líderes, né? Parece um clichê, né? É. Líder faz líder. Parece um clichê, porque a gente escuta isso todos os dias. Mas eu penso que para que tu possa formar um líder, tu tem que estar ao lado dele. Tu tem que estar junto com ele. Na trajetória, na formação, na dor. Porque também o líder, eu já vou passar a palavra para o Alisson, que ele tem uma questão, mas o líder, eu sempre tive essa percepção que o líder, ele é um solitário. Sim. Não sei se tu na tua carreira de líder, Sim, tu consegue sim. trazer um pouco disso. Sim. Porque a gente enxerga o lado glamuroso, aquela coisa toda que a gente falou do líder, mas a tomada de decisão, por vezes, entre o grande grupo e a direção, e tu tá naquele filtro, né, de seguir o padrão da empresa, os valores, mas também tem o grande grupo, por vezes tu vai ter que tomar decisões, e essas decisões tu não toma em nenhum lado. É os teus valores que faz tomar essa decisão. Então, eu penso que o líder também sofre muito no silêncio. Sofre. Nas tomadas de decisões que às vezes não são muito democráticas, enfim, às vezes tu tem que tomar algumas decisões e é o líder que vai lá e toma essa decisão. Pode falar, Alisson. Não, a gente pode seguir nessa linha, mas como tu falou dos talentos ali, né? E era uma pergunta, inclusive era a pergunta que eu tava mais ansioso assim para te fazer, porque o André ele sempre me falou, cara, o que eu enxergo em ti é que tu é uma pessoa que tá sempre disponível. Então a disponibilidade, alguma coisa ali envolvendo também a parte técnica e tal, era uma coisa que ele enxergava em mim, assim. E o que tu enxerga, assim, o que tu enxergava, por exemplo, no André, ou o que tu enxergava naqueles meninos lá, naquelas meninas lá de talento, assim, de não necessariamente técnico, né, mas comprometimento. Ele dizia muito, tu é um cara comprometido, e isso é o que eu valorizo, comprometimento. Existem... São coisas assim que você desenvolve, é algo... Um feeling? É, um feeling, exatamente, a sensibilidade ali, né? Então... Mas a principal dela é aquilo que você falou, é a palavra disponibilidade, tá? A pessoa ela tem que estar disponível, né, para aquele trabalho, para aquela tarefa, para aquela função, para aprender, tá? Então, aquela era uma época, né? Não que parece que faz, né, séculos. São 26 anos, né, João? Mas tem, é um tempo. É um tempo. A informação não existia na quantidade que tem hoje, né? Você tinha que pesquisar, muitas vezes você tinha que, né, procurar livros, publicações, revistas, para você aprender. Mas assim, junto com a disponibilidade, existe algo que é muito importante, que você também falou a palavra, que é o comprometimento. Então, até que ponto aquela pessoa se compromete com aquele trabalho, com a entrega com final, aquilo que ele faz. Se ele cumprir essas duas palavras, né, que é a disponibilidade e o comprometimento, ele vai estar sempre crescendo na carreira. Sempre. Porque o líder, que nem o André falou, muitas vezes a gente se sente só, né? Porque são muitos problemas, o André sabe bem disso. São muitos problemas que você precisa processar. São muitas decisões, é um processo decisório que você precisa. E você não pode, muitas vezes você não tem quem consultar. Aí você entra naquilo que o André falou. Quais são os meus valores, os meus princípios, né? Qual é a minha missão aqui dentro deste lugar, dessa empresa, dessa escola, dessa instituição, dessa igreja,
né? Então, qual é a minha missão aqui? Qual é a minha visão? E tudo isso tem que estar alinhado com aonde o ambiente que você está. Então, os meus princípios, a minha visão, a minha missão, os meus valores estão de acordo com a empresa? Ah, estão. Aí, então, eu tenho que pegar o meu grupo e... Só que se não tiver alinhado, e aí acontece muito, André. Quando eu saí da GM, eu saí da GM com 30 anos de empresa. Então, eu ainda dei uma andada no mercado corporativo. E aí você vê esse problema na prática. As mudanças de culturas, de valores. Então, por exemplo, sem citar o nome da empresa, mas citando a cultura da empresa, a empresa japonesa, ela tem essa questão de focar muito no técnico, no processo. E o ser humano, eu troco. Né? Então, se o ser humano não está dando resultado para mim, eu troco ele ou eu automatizo. Incluo meu processo. Incluo o meu processo. Se adaptou, beleza. Não se adaptou, tem outro que vai se adaptar. Então, o japonês, ele tem um pouco disso. Tá? Mas ele também tem boas coisas. Tem uma cultura de trabalho que o japonês, ele tem o trabalho como primeiro valor ali. Sim, é um valor. Mas eu também trabalhei com empresa coreana. E a empresa coreana é um negócio impressionante. Eles não valorizam o ser humano. E aí, eles valorizam processo, máquina, mas não que dá muito trabalho. E eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. E eu não consegui trabalhar com eles mais que 4 meses. Porque me confrontavam. Os teus valores? Os valores. Né? Então, quando a gente estava na GM, que é uma referência para nós. Baita referência. E eu posso dizer muito mais ainda, mas assim, a primeira questão, o primeiro valor da GM é segurança. E segurança está ligado a Cuidado. Pessoas. Bem-estar. O segundo valor da GM é pessoas. Aí o terceiro vem a qualidade. Quarto vem a produtividade. E quinto vem O custo. o custo. E hoje eles trabalham com o sexto item, que é o meio ambiente. Mas você vê que isso me formou. Né? Segurança, pessoas, qualidade. Então isso eu estou transferindo. O André, na empresa lá no início, lá, ele sempre dizia: segurança, qualidade e produtividade. Tá adequado? Tá, então pá. Ele chegava e falava isso. O mantra. Ele chegava e falava. Porque são valores sólidos, né? E são testados. Então, tipo, é importante tu chegar num ambiente novo, quando tu não tem um padrão, e tu já tem esse norte testado, sai mais barato, né? Então, já copiei, eu sei que dá certo, porque não partiu de mim. Muitas pessoas pensaram aquilo. E cascatearam até mim e aquilo se tornou um valor. Então hoje eu, como líder, quando eu chego num lugar, eu sigo esse mantra. Segurança, as pessoas, qualidade, produtividade, PDCA, vamos observar e vai. Tende a dar certo. E isso é muito legal, essa questão, né? Por outro lado, também, assim como tu relatou essa questão de algumas empresas asiáticas, eu também, inclusive, tive numa empresa onde a minha forma de trabalho, né, com uma gestão mais humanizada, não consegui me adequar ao perfil da empresa, né, que era um perfil extremamente técnico, as pessoas ficavam no segundo plano. Então eu também tive uma curta passagem e eu vejo hoje muito mais por essa questão do processo da empresa. Sim. De valorizar os processos e as pessoas... tu aumenta o teu turnover, faz as trocas, mas o meu processo, ele está ali. Eu continuo mantendo ele. Né? Exatamente. Então o que a gente vê hoje, né? As empresas, elas já começam a ter problemas de falta de mão de obra, né? Então, o empresário hoje, ele fala que está faltando mão de obra, né? Recentemente eu tive numa palestra, inclusive foi no SESI, né, junto com o Senai de Mogi das Cruzes. E tinha empresários, né, gestores, estavam ali, né, sentados ouvindo, né, pessoas
técnico de segurança, especialistas, gestores de unidade de... E uma das perguntas que foi feita para os palestrantes, um empresário perguntou, mas o que a gente faz, né, para manter a mão de obra, para atrair a mão de obra, né? E a resposta foi bem clara de um profissional que estava ali, eu não vou lembrar o nome dele, porque eu só vi ele aquele dia. Ele falou assim, eu acho que a pergunta ela tem que ser ao contrário. Contrário em que sentido? Pergunta para ele se ele quer continuar a trabalhar com você, para você. Que aí você vai ter a resposta, né? E você vai ter a resposta de como manter o profissional na sua empresa. Pergunta para ele. Falou, você quer continuar trabalhando comigo? Aí você vai ouvir um sim ou não. Se a pessoa falar sim, é porque ela está satisfeita. Se ela falar não, aí você vai entender. Sim, é que parece tão fácil, porque talvez nem todos queiram escutar, fazer essa pergunta. Exato. Né? Não faz. Ninguém quer, né? Ninguém quer, né? Porque assim, o empresário ele fala assim, não, eu pago um salário, eu dou uma cesta básica, eu pago transporte, às vezes eu dou um convênio médico. E pago hora extra. Pago hora extra e na cabeça dele, ele fala, não, essa pessoa ela é obrigada a me entregar. Não. Então, ela vai muito além disso. Por isso que as empresas estão tendo problemas. Porque assim, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, quem quer mover o mundo, quem quer alterar algo, quer mudar algo, ele não tem que dar resposta. Ele tem que perguntar. Aristóteles. Se ele acertar a pergunta, ele vai acertar a resposta. Agora, se ele quiser dar a resposta, mas eu pago isso, eu dou um salário. Ele está dando resposta. Ele não está perguntando. Então, ele tem que ir lá. E assim, o que a gente vê trabalhando nas empresas, as pessoas, elas querem estar naquela empresa. Né? Então, fala muito de vestir a camiseta, de vestir a camisa. Não, eu gosto muito daqui. Né? Mas quando se referem ao líder, o supervisor, gerente ou ao dono, empresário, muda. Ali ele já muda. Que algum problema ele tem. São raras as vezes que você ouve um empregado falar bem da sua liderança. Ele fala bem da empresa. Mas da liderança... Numa das conversas, a primeira conversa, a gente falou bastante sobre isso, assim, né? Que depois eu vestia a camiseta, né? No termo da empresa, mas quando tinha a hora extra, quando eu fazia porque eu queria orgulhar o André. Eu fazia porque preciso, aquele cara, olha o jeito que ele trabalha, o jeito que ele faz, ele se entrega, por que eu não vou me entregar? Eu tenho que me entregar também. E outras coisas, né? Por exemplo, eu falei do demitir, dei ênfase no demitir, porque ele demitir alguém, cara, eu quero que tu acompanhe. Cara, eu preciso contratar alguém, quero que me acompanhe. Preciso promover alguém, quero que me acompanhe. Queria que tá sempre junto. Então eu começava a ter aquele espelho e na minha cabeça, eu não quero perder um minuto fora do lado desse cara. No momento que eu tiver pra estar do lado dele, eu quero estar. Porque ele me ensina um monte de coisa. E quanto mais tempo eu estar perto dele, mais eu vou aprender, mais eu vou me desenvolver e melhor eu vou me sair na vida, né? Então eu tinha muito isso. Então eu não queria perder um minuto do lado dele. Ele falava, eu vou lá domingo. Não, peraí, passa aqui em casa que eu vou contigo. Não, mas não precisa, eu vou só ali abrir. Não, passa aqui, eu vou contigo. E minha mãe, a namorada na época, ficava pistola, né? Mas por que tu quer estar com esse cara? Não é nada teu. Não, porque ele me ensina, né? Não falava nem isso. Eu só dizia, não, vou lá. E ia. Mas era por causa disso. E, João, desculpe te interromper, mas essa questão que o Alisson está trazendo é porque eu também tive uma escola. Tu veja bem como é que é essa questão dos ciclos. Vai lá ver Joel Base, o André e tal. Porque quando tu adquire uma certa maturidade profissional, tu não tem medo de passar. Por quê? Porque eu sempre falo, a ferramenta, o assunto, todo mundo pode verbalizar, passar. Contudo, a minha marca pessoal, a minha forma de passar, enfim, articular, ela é só minha. Então eu penso que... Por isso que eu não tenho essa questão do reter. E talvez... quando tu passa, ou tu chega no lugar e tenta já, não, vamos dividir, vamos passar, tu acaba às vezes sendo mal compreendido.
porque o pessoal ainda está um pouco naquela coisa mais antiga da liderança, né? De reter os departamentos, ainda tem muito disso, né? Muito. Eu estou num momento de transição de vida, né? Não é nem de carreira, porque a minha carreira de profissional eu praticamente encerrei, né? Então, hoje eu não trabalho mais, né? Mas, assim, eu estou entrando num processo, e aí a gente pode futuramente conversar, porque aí é longo, mas eu estou entrando num lado, eu estou entrando no meu lado espiritual, né? Então, eu vou cuidar de pessoas, eu vou pastorear pessoas. Já é um outro ambiente, já é uma outra situação, né? E ela difere bastante do mundo profissional. Porque no mundo profissional, você lidera pessoas que entram ali e recebem pelo serviço dela. No mundo espiritual, no mundo da religião, as pessoas estão ali voluntariamente. Elas não recebem nada para estar ali, né? Mas por incrível que pareça, as demandas dessas pessoas são iguais. Semelhante. Porque são pessoas. São pessoas. As demandas são as mesmas, né? Então, André, futuramente a gente pode entrar mais no assunto da minha transição, assim, quando eu já estiver lá, falar só sobre aquilo. Hoje a gente pode dar uma pincelada. Mas o que é interessante o que você falou? Nós, líderes, que lideramos pessoas, nós temos que carregar algo diferente. E esse algo é intangível. Ah, mas como que é isso? Olha, não tem uma receita, não tem um treinamento para isso. Tá? Mas a maneira que você lida naquele momento. Ah, vamos almoçar agora. Vamos lá. Vou fazer sua entrevista agora, não. Vamos almoçar. É algo que está em você. É seu aquilo ali. Ninguém te ensinou. O quanto tu leva pra vida, né, Joel? Exato. Gera memória. São 26 anos. São 26 Eu trouxe o assunto rico em detalhes. Marca a pessoa. Então, muitas vezes você está andando numa empresa, porque nós estamos falando de empresa em empresa, mas você pode estar a 500 metros da pessoa, e aí, uma empresa como a GM, 500 metros você vê. Você está vendo alguém que está vindo a 500 metros de você. Então, a maneira que você anda, as pessoas já sabem. Ó, o jovem vindo lá. E aí, isso pode ser positivo ou pode ser negativo. É, positivo no sentido, ó, o Joel tá vindo. Poxa, que legal, ele tá vindo aí. Pô, ele vai conversar com nós. Vou dobrar a esquina também, né? Ou, poxa, a vida do João tá vindo aí, eu vou ter que mentir, eu vou ter que dar um jeito, alguma coisa eu vou ter que fazer, porque o João tá vindo aí. Segura a vassoura. Então, cozinha um galo. exatamente. Esse algo positivo, né? E aí, na minha transição agora de vida, eu entendo, né? Eu começo a entender que é algo que você carrega, é algo divino. É seu, é Deus que te deu aquilo, né? O pessoal pode falar que é carisma, que é simpatia, mas essas palavras ficam pequenas diante daquilo que você recebeu. Ficam pequenas. Ah, mas eu sou merecedor. Não, você não é merecedor. Nós, como não merecemos nada de Deus. Muito pelo contrário. Tinha que ser fulminado. E a gente só faz coisa errada. Mas quando você recebe algo divino, esse algo divino, ele queira a pessoa sim, queira a pessoa não. Queira você sim, queira você não. Você carrega. E aí isso pode ser positivo, e graças a Deus por isso. Mas também pode ser Isso é negativo. negativo. Então a pessoa vem lá e. Não, tá bem, cara. E é um negócio interessante que os bons líderes, eles sempre vão ter esse lado divino. Então, um dos best-sellers de livros mais vendidos do mundo é O Monge Executivo. E ele fala sobre Jesus Cristo, o maior líder da história da humanidade. E de longe, que o segundo lugar, se fosse colocar num gráfico, ele não entraria. Porque Jesus está lá em cima. E tu veja bem, né?
A indústria tomou posse também já, dessa questão dos líderes, né? Tu veja bem a questão da autoajuda e tal. Mas se nós pegar e citarmos alguns líderes aqui, Jesus Cristo, Gandhi, Luther King, Lincoln, todos eles tinham uma meta. Eles tinham um objetivo e não recuavam dela. Exatamente. Eles não recuavam. E todos esses líderes, Sócrates, todos esses líderes, eles acreditavam no projeto e todos eles pagaram com a própria vida. Porque todos eles tinham, todos esses líderes em questão, eles poderiam dizer não. Poderiam dizer. Frente ao processo, o projeto deles. Tá pesado, não vai dar mais. Tá pesado, não dá mais, eu vou dividir, Não, realmente eu acho que talvez eu não era tão líder assim. Não recuaram. E pagaram com a própria vida. Pagaram com a própria vida. E aí, já que a gente falou várias vezes sobre marcar as pessoas, a gente está falando de história de 2000 anos, de 200 anos, 300 anos, e que elas estão aqui repaginadas, né? As pessoas às vezes trocam um pouco ali a história, mas se a gente pegar a essência do comportamento dessas pessoas, é a própria liderança, né? Com uma versão moderna. E aproveitando o gancho, eu quero te fazer uma pergunta, né? A gente já também está se encaminhando para o final, enfim. Como que tu, com a tua expertise, né, com esse novo momento que tu está indo, e eu tenho certeza que tu terá pleno sucesso, conhecer a tua trajetória e quem tu é, o que é a liderança que a gente está acostumado no mundo corporativo? Para onde está indo, Joel? Ela vai acabar? Olha, o que nós estamos vivendo uma época que as coisas estão se tornando muito difíceis, né? Em todos os sentidos. Existe um engano que as coisas estão ficando fáceis, mas não é, tá? Elas estão ficando cada vez mais difíceis. Então, se a gente pegar assim, tudo que está acontecendo de desastre, de guerras, né, incertezas, né, economia, política, então tudo tá caminhando para algo que não é bom, para não usar palavras mais duras. Vamos manter o nível. Manter o nível, né? Então, tudo vai ter que passar por uma transformação. Existe hoje aí a IA, a inteligência artificial. Então, engana-se que a IA vai resolver tudo no mundo corporativo. É porque ainda vamos ter pessoas dentro do mundo corporativo. Então, para onde caminha? Eu acredito que aí nós vamos ter algo assim, alguma coisa muito, digamos assim, alguma tragédia, alguma catástrofe, né, que vai ocorrer para se voltar um pouco, dar alguns degraus para trás. Voltar, descer. Para começar a reaprender algumas coisas. Mas o que a gente não pode deixar de falar é que os princípios morais, né, os princípios que regem o bom relacionamento das pessoas, eles não mudaram. Tá? Eles não mudaram. Eles são os mesmos. Então, fazer o bem, né, pagar o bem, pagar o mal com o bem, você perdoar as pessoas. Então, o que se vê no mundo corporativo? A pessoa erra, demite. Ah, mas eu dei uma chance e duas. Não, dá mais. Porque senão o empresário fica, mas está faltando mão de obra, mas eu não consigo reter. Mas ele não corrige da maneira correta. Ele não tem paciência, ele não aceita as desculpas. Aí você fala, mas tem cara que dá muitas desculpas. É hora de você sentar com ele e entender por que está acontecendo aquilo. E aí você faz as perguntas certas para obter as respostas o mais próximo possível da correção que você tem que fazer. Que vai de encontro que eu te perguntei anteriormente. A liderança com a cultura está disposta a ouvir? Está disposta a gastar essa energia? Também tem esse outro lado, né, João? Assim como no passado,
tinha poucas pessoas dispostas, hoje também são poucas pessoas dispostas. Por exemplo, os jovens hoje, e aí eu digo jovens, pessoas até 35, talvez 40 anos aí, elas estão recusando cargos de liderança. E quem recusa sabe do trabalho que é. Então, da mesma maneira que tem as pessoas que querem ser promovidas para ter o crachá, para ter o status, né, também existem aquelas que não querem isso. O que o jovem quer? Ele quer uma mesa, um computador e o trabalho dele. Só que não é assim que as coisas funcionam. Mesmo um home office hoje, ele sabe que ele tem um líder. E é pior para o líder um home office. Como é que ele vai liderar alguém à distância? Que não tem o tete a tete. É muito complicado. Então, assim, a liderança, tudo é culpa da liderança, não é do líder. Você pode ter certeza. Sim. Então, o líder, ele tem que ter uma meta, um foco. Né? Tem que saber os processos que vão levar, os recursos técnicos, materiais, e principalmente qual é o recurso humano que ele tem. E se ele tem o recurso humano, ele valorizar mais esse recurso humano. Conversando mais, tendo um tempo de qualidade, né, com a pessoa, com o profissional. Porque senão vai perder. E às vezes você perde por questão financeira. Porque imagina assim, André. Ó como que é. Às vezes a coisa é simples, mas ela é profunda. Imagina uma pessoa dentro de uma empresa. Né? Todo profissional, ele acha que trabalha muito. Ele acha que se dedica muito. Sendo ele bom ou não aos nossos olhos. Mas é o pensamento dele. Ele acha que ele trabalha muito. Né? Que tem que entrar na segunda, terça, quarta, quinta, às vezes sábado, às vezes domingo. Todo profissional acha que ganha pouco, que acha que deveria ganhar mais. Concorda, Alice? Sim, tava falando sobre isso hoje, inclusive. Agora você imagina uma pessoa com esse pensamento que é natural, que é nosso, que é do Alisson, é meu, é seu. A gente não externa, mas é o nosso pensamento. Você imagina esse profissional com alguém na orelha dele ali, incomodando, falando, cobrando. O que essa pessoa vai fazer? O que esse profissional vai fazer? Vai embora. E falando mal do líder. Falando mal. Então, assim, se eu já sei que ele ganha mal, que ele trabalha muito, bom, se eu tiver autonomia para diminuir o trabalho e aumentar o salário dele, eu posso fazer. Usando justiça. Eu tenho que ser justo. Porque todo líder, ele é representante da empresa para o chão de fábrica ou para quem é da operação, e ele é representante da operação para a alta liderança da empresa, ou para o próprio dono. Então ele está no meio termo. Então, se ele tem autonomia para melhorar isso, ok. Usa a justiça. Eu não prejudiquei a empresa, vou ajudar ele. Mas se ele não tem essa autonomia. Aí racha o grupo. Aí é a hora que ele tem que entrar como o verdadeiro líder. Eu tenho um exemplo clássico, assim, ó, que é o exemplo do André comigo. Né? Então, chegou lá e disse, cara, vou tentar um aumentinho pra ti. Eu já tava no meio da faculdade pro final, assim, tá. Não deu. Não consegui e tal, os caras, tá ruim, não sei o que. E eu, tem que fazer. Não lembro o que eu tinha que fazer, mas antes disso tinha que fazer a carteira de motorista. Né? A carteira de motorista é um exemplo também. E ele, não, faz o seguinte, ó. Eu vou falar com ele e tu vai fazer tua carteira de motorista com ponto batido. E eu ia fazer a carteira de motorista com ponto batido pra não perder. Para não perder. Então, não recebia mais, mas não tava perdendo. Exatamente. Ou, vamos tomar um café. Hoje nós vamos sair, vou tomar um café fora. Eu lá, levar um café e tal. Conversava sobre outras coisas, futebol, domingo, Grenal. E aquilo dali já me, né? Dava aquele, não, tá. Agora eu consigo tocar a semana direitinho. Só pegando o gancho, isso dentro da ética profissional, respeitando a lei. Claro. Ou seja, sempre na autonomia. Claro.
Então, isso é que é interessante, porque veja bem, eu acompanhei a trajetória do Alisson quando ele era estagiário da empresa, né? Então, quando ele adquiriu a maioridade, eu vi que, né, ele tinha esse potencial técnico, essa ambição de crescer, é o jovem, né? Então, o que ele está trazendo aqui sobre a questão de... Tudo com acordo. Tipo, claro, né, com a autonomia da direção, mas tipo assim, pô, vai lá fazer a tua carteira, porque eu via nele um ativo para a empresa. A empresa ganhava muito retendo esse jovem, uma promessa para a empresa técnica, e que de fato veio a acontecer, né? E agregou muito na empresa naquele momento, porque era o jovem que trazia já as ideias, algumas melhorias, e a empresa passava por um momento, Joel, de melhorias de processo. Então o Alisson, já pelo Senai, enfim, a escola técnica, vinha já trazendo, o sensor, vamos fazer tal coisa, quem sabe a gente faz isso. Então eu via isso, e isso é legal porque é o papel do líder, de qualquer posição de liderança, deveria de ser o papel do líder, ele também está atento àquilo que não está no contrato de trabalho. Aquilo que não está só no escopo da entrega diária, digamos assim, mas e sim aquilo que a pessoa pode vir a desenvolver. E isso é muito o papel do líder. Porque às vezes a gente fala dos recursos humanos ou outras áreas, mas o líder, ele está próximo. Uma coisa que ele sente o feeling, ele está próximo, e por vezes ele já vê, aqui pode jogar em outro lugar e me dar outro resultado. Exatamente. E isso é só o líder que consegue ver. Ele vai por um caminho para o setor A e ele está deslocado, descontente talvez, querendo até ir embora. E tu vai lá e tu começa a ter aquele feeling e tu bota aqui e colhe frutos. Então o líder também tem essas particularidades, e naquele momento a gente fazia isso aí porque ele precisava da formação e eu não conseguia aumentar o salário dele. Então eu jogava o jogo ético dentro das 4 linhas ali com o pessoal da direção, para também deixar ele em condições de trazer de volta esse retorno para a empresa. Então, aí foi o que eu falei sobre justiça. A gente coloca numa balança e você observa, bom, essa minha decisão, ela está pendendo a balança para algum lado? Não. Então, talvez eu diga assim. Então, quando você fala de caráter, é isso aí. E eu não estou prejudicando a empresa, não estou prejudicando ele, e estou pensando... A entrega no final. Na entrega no final. É isso mesmo. Tá? Uma coisa que é interessante dizer é que, assim, as pessoas, muitos falam assim, hoje em dia. Não. Sempre foi assim que eu vou dizer. As pessoas, elas fazem porque um líder pede. Não é porque a empresa pede. Então, quantas vezes você não ouve, André? E o Alisson, futuramente, como líder, né? Eu vou fazer porque é você que está pedindo. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Muitas vezes. Tá vendo? Então, assim, as pessoas falam, mas hoje... Não, isso sempre foi assim. Tá? As pessoas fazem porque o líder realiza uma liderança boa. E a pessoa reconhece naquele líder a liderança da empresa. Então, ela valoriza a empresa, valoriza esse líder, mas porque esse líder está tendo uma postura ética, justa, adequada para o momento, pensando nele, pensando no resultado da empresa. E que vai de encontro ao que ele, profissional, também está naquele momento de vida. Exatamente. Porque ele passa os projetos dele de vida porque vai de encontro. Eu me sinto bem aqui, eu sou respeitado. Porque uma vez que a gente é líder de uma corporação ou de uma instituição, você tem uma coisa que chama poder. Então, eu até, às vezes, eu falava para algumas pessoas que, por exemplo, você está dentro de uma empresa, você gerencia aquela empresa. Então, se você quiser parar aquela empresa, você vai lá e dá uma ordem, para tudo aqui e só volta amanhã. Você, como gerente daquela empresa, você tem poder para fazer isso, não tem? Com certeza. Aí eu te pergunto, você tem alguma autorização para fazer isso? Não. Não. Então, a diferença de autoridade e poder está aí.
Então, a autonomia que a gente fala aqui, ela está ligada à autoridade. Eu fui autorizado a fazer isso, de maneira formal, escrita ou não, Exato. entendeu? Porque você está de acordo com os valores da empresa, com os princípios. Você sabe o que a liderança maior, o dono da empresa, pensa, o que ele quer. Você passa a ter autonomia num processo decisório. Então, se uma pessoa falta e você quer pagar o dia por ela, porque vale a pena para a empresa e não vai prejudicar ele, você tem autorização para fazer isso. Poder você já teria. Que tu é a empresa. Exatamente. Porque tu pensa no todo. Exatamente. Naquele momento, a tua decisão é pensando no todo. Esse é o líder, né, João? Muito bom. Alisson, como é que tá? A gente tá indo pros finalmente, né? Então, Estamos já... alguma consideração aí? Não, cara, eu queria agradecer bastante esse cara aí, cara. Bah, eu já conhecia ele, como a gente falou no início, antes de conhecê-lo, eu já conhecia, e hoje comprovou a expectativa que o André deixou, cara. Ah, agradeço muito. Eu agradeço de verdade mesmo por ter vindo. João. A gente poderia ficar horas. Não. Não. Aqui tem muita história para contar. João, muito obrigado, cara. Eu sei que tu tá correndo, tem tua agenda pesada, tem teus compromissos aí no final de semana, enfim. Mas muito obrigado, eu espero que tu tenha gostado. Hoje a gente está no início de uma caminhada que a gente espera que venha a prosperar, colher frutos. A gente quer trazer vários atores aqui para deixar uma mensagem para os nossos inscritos, né? O pessoal que segue é muito, ainda poucos, mas são exigentes. Então a gente quer levar esse bate-papo reto da vivência, do dia a dia, para que alguém lá agora possa dizer, poxa, que legal que esse cara falou. Eu quero copiar isso aí, eu quero fazer isso aí, eu quero buscar algo, entrar em contato contigo, enfim, para mudar, quem sabe, a trajetória dele, uma mudança de vida, né? A gente pode... Primeiro eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né? Um trabalho, assim, é importante, né? A transferência de conhecimento, um conhecimento de qualidade, né? A gente não está aqui discutindo sexo de anjo, discutindo o que é certo, o que é errado, a gente está colocando um ponto de vista, né? É lógico que existe uma base, né? Uma base experimental, que nem você falou. Eu já experimentei, eu vou implementar. Funcionou, vou continuar. Lógico que vai esbarrar naquele ambiente, né? Porque o ambiente também, ele é importante. Mas, assim, parabéns para vocês dois, né? Dê continuidade, tragam pessoas que realmente querem estar aqui, né? Não pessoas que... Às vezes a pessoa quer ficar famosa, alguma coisa, né? Então, e o conteúdo prático, ele é muito importante. Sobre o meu momento de vida, né? Eu estou em transição, né? Já transitei, estou saindo do profissional, né? Do mundo corporativo, eu estou entrando no mundo espiritual. A gente chama, eu não falo mundo religioso, porque a religião é uma escolha, né? Você escolhe a religião. E tem coisas que elas te escolhem, não é você que escolhe. Então, me escolheram, então eu vou transitar, mas é liderança pura. Tá? É liderança, e liderança ali assim, que tudo hoje que você fala no mundo corporativo, seja de missão, visão, valores, princípios, fundamentos, tudo é bíblico. Tá? Tudo aquilo que eu te falei, que eu coloquei como psicologia, não é psicologia somente. Ele é bíblico. Então, tudo que foi falado, né? Eu começo a consultar a Bíblia, né? E não é de hoje, né? Porque eu nasci dentro de um berço evangélico. Né? Então, aquilo que eu te falei de você ter algo divino, é porque isso já vem de berço. Então, quando você consegue alinhar as duas coisas, então, porque assim, a Bíblia diz para você ter caráter, para você ser sincero, para você não ser mentiroso, para você não trair, para você não fazer, você pagar o mal com o bem, para você amar acima de tudo, para você perdoar. Então a Bíblia fala tudo isso. E tudo isso são características de um líder. Se você não tiver esses princípios, esses valores, você não vai estar bem em lugar nenhum. A gente fala muito de... a missão é o como você chega lá. Então, no mundo corporativo eles falam eficiência e eficácia.
Você pode ser eficaz sem ser eficiente? Pode. Mas o nome disso é mau caráter. Porque você pode ter um resultado, só que a maneira que você chegou naquele resultado é enganando, é roubando, por cima. é mentindo, é prejudicando. Você chegou lá, você foi eficaz. Mas olha o rastro que você deixou para trás. Tu não tem processos, tem cúmplices. Então, quando a gente fala, foca nas pessoas, que o seu resultado é uma consequência, é simples. Você está sendo eficiente com as pessoas, tratando as pessoas como elas realmente devem ser tratadas, e você vai ter uma eficácia no resultado porque você foi eficiente. Ah, mas tem gente que vai falar, mas você pode ser eficiente e não conseguir ser eficaz. Pode, né? Só que a vida da gente, aí entrando no mundo corporativo, ela é um PDCA, né? Você planeja, você toma as ações, você verifica os resultados. Se os resultados não estiverem de acordo, você toma plano de ação e volta para o plano. Mas também tem a questão de tu não conseguir o resultado, mas tu tem um legado. Tem um legado, exatamente. E às vezes tu já construiu algo nesse processo que tu pode, com alguns ajustes, tu tá mais próximo do teu objetivo, mas tu teve uma trajetória. Sem dúvida. Não precisa começar do zero de Não. novo, né? É mais duro? É mais difícil, Mais né? difícil. Joel, então, cara, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter você aqui. Eu tenho certeza que os amigos, né, que estão olhando vão ficar super satisfeitos. E eu desejo muito sucesso para ti nessa empreitada aí. Não sei se tu quer dividir o nome do espaço lá. Eu acho que é importante, porque aqui no Rio Grande do Sul, em Gravataí, né? Exatamente. Eu estou aqui, né, na cidade de Gravataí. Estou a convite do nosso líder espiritual, que é o apóstolo Robson Martins, né? A gente está com um ministério aqui que a gente chama de Emigrar, né? Então, MGRA, Emigrar, que é Ministério Global de Restauração e Avivamento. Então, a gente está com um espaço aqui que está praticamente terminado e será inaugurado na sexta-feira, né? As pessoas que tiverem interesse de estar ali presente, vai ser um evento, né? É um evento religioso e é um ministério do qual eu faço parte agora, né? Eu faço parte como um dos líderes, né? E estou na cidade para participar disso. E as pessoas que tiverem alguma curiosidade, né? Eu vou deixar no Instagram, Por favor. nosso ministério, porque tá chegando aqui em Gravataí, já tem em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Pernambuco, nós vamos ter em Curitiba, vamos ter em Brasília. Ou seja, é um ministério que está crescendo com a verdade. Tá? Então, não é um ministério que está aqui para agradar ninguém, né? Para enganar ninguém. Muito pelo contrário, é trazer uma verdade. E essa verdade, ela tem uma base bíblica. Muitos políticos, né, falam sobre um versículo da Bíblia, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso ele foi muito usado, né, ainda é usado, mas isso requer uma análise bem profunda, né, porque você tem que saber o que é verdade. Então, Nem sempre a minha verdade é. exatamente, porque assim, conhecimento, treinamento, estudar, adquirir, tudo isso transforma você. Todo conhecimento ele transforma o ser humano. Mas somente a verdade é que vai libertar essa pessoa. Então, isso em todos os sentidos, todos os ambientes, né, Todas as esferas da todas vida. as esferas da vida, tá? Inclusive familiar, né? Às vezes você tem um problema com seu filho ou sua esposa e você não fala desse problema com a pessoa e você vira escravo desse problema. E aí seu relacionamento começa a não dar certo, seu relacionamento com o filho, seu filho começa. Então você tem que externar qual é essa verdade, né? Às vezes ela dói,
Mas você tem que dizer. E a mesma coisa. Por isso que a liderança que funciona é a liderança que carrega a verdade. Então, quando uma pessoa erra dentro de uma empresa, você tem que levar a verdade para aquela pessoa. Porque se você não levar, você está se escravizando. Você olha para a pessoa, mas você lembra do que você tem que falar para ela, mas você não fala. E aí você começa a irritar a pessoa. E aí a pessoa já acha que você tem alguma coisa contra ela. E aí já começa aquela... Vira um bola de neve. E a mesma coisa ao contrário. Você, como subordinado, você tem algo que você precisa externar. E você não externa. E aquilo Talvez até por falta de oportunidade. Exatamente. Porque o líder não te dá essa... Aquela abertura, não tem um momento para isso, né? E aí começa... Você vê que as coisas são... Elas começam a se encaixar. Perfeito. No final, tudo é liderança. No final, tudo beleza. Alisson, mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Fechou pra mim. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Então, curtam, divulguem o canal. Espero que vocês tenham gostado dessa grande presença aqui, desse amigo. E até a próxima aí. Até mais.